Dia 13 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Priorize a intimidade, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que nós acabamos de ler foram as palavras que Deus instruiu o povo de Israel. Deus deu ao povo de Israel vários mandamentos, várias lições, vários ensinamentos. E Deus disse para que todas as palavras que ele deu aos israelitas, que eles falassem para os seus filhos, e que os filhos falassem para os netos, e que os netos ensinassem os bisnetos. Então, lendo aqui esse versículo mais uma vez, que todas estas palavras, quais palavras? As palavras que Deus deu ao povo de Israel. Deus disse para eles assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então Deus estava dizendo, guardem tudo que eu falo para vocês. Guardem todas as palavras que eu dou para vocês. Andem nessas palavras. Então, lendo aqui mais uma vez, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Veja que Deus deu uma orientação ao povo, dizendo assim, ensine essas palavras com persistência a seus filhos. É necessário ensinar os filhos persistentemente, todos os dias, os mandamentos do Senhor. Estamos vivendo tempos em que muitos pais deixam que a educação dos seus filhos fique na mão da escola, na mão da televisão, na mão de uma tela de computador, na mão de outras pessoas. Mas aqui está um ensinamento. Deus estava dizendo ao povo, ensine as palavras que eu ordenei a vocês, com persistência a seus filhos. Pessoas que educam os seus filhos, os pais que educam os seus filhos nos mandamentos do Senhor, colhem os frutos com o passar dos anos. Os filhos podem até por algum momento serem seduzidos pelo mundo, mas depois de experimentarem o mundo, aqueles que eventualmente se afastam, eles percebem que aquilo que eles tiveram de intimidade com Deus tem um valor muito maior do que qualquer experiência que possam ter aqui nesse mundo em algum eventual afastamento dos caminhos do Senhor. Então, prosseguindo aqui, ele disse, converse sobre elas, converse sobre essas palavras, sobre os ensinamentos que eu dei a vocês quando estiver sentado em casa. E aqui, quando ele fala assim, quando estiver sentado em casa, quantas famílias se reúnem para ficarem na frente da televisão? Elas se reúnem para assistir futebol juntas, elas se reúnem para assistir um programa, um filme juntas, mas elas não se reúnem para pegar a palavra de Deus e dizerem assim, agora é o momento de falarmos com Deus, é o momento de meditarmos na palavra de Deus, é o momento de estarmos sentados nessa mesa, reunidos, falando a respeito dos ensinamentos, das palavras que Deus nos deu. Então, aqui, Deus estava dizendo para eles, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
é preciso retomar o amor à palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. É pela palavra de Deus que nós andamos com Ele. A palavra revela quem Ele é. Então, quando nós lemos a palavra e quando acordamos, antes de dormir, quando nós estamos sempre com a palavra em nossos pensamentos, nós ganhamos intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vem dessa constante leitura da palavra, desse constante relacionamento com a palavra e da sua aplicação em nossa vida. É lendo a palavra constantemente que lembramos que a maledicência, que é o falar mal a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito do outro, a respeito das pessoas, vai trazer o mal para nós. É lendo a palavra que nós tomamos posse, nos apropriamos das palavras que nos dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu leio esse texto e aquele texto passa a fazer parte de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando eu me deparo com uma situação, eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu tenho intimidade com a palavra, porque eu leio aquele salmo constantemente, porque eu me recordo quando eu acordo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é Ele que me deu fôlego de vida. É Ele que está comigo na frente, me dando sabedoria para resolver o que eu tenho que resolver hoje. É Ele que me dá provisão naquilo que me falta. É Ele que cuida dos meus filhos, da minha esposa. É Ele que cuida da minha família. É Ele que cuida de tudo que eu tenho. É Ele que cuida, que vai à minha frente quando eu pego o meu veículo para ir até a empresa, até o meu local de trabalho, até a escola, até a igreja. É Ele que cuida de mim quando eu preciso pegar um avião e ir para um outro lugar, para uma reunião em outro país, ou se eu tenho que pegar uma outra condução, de repente uma bicicleta, uma motocicleta. Eu sei que o Senhor é meu pastor, Ele está comigo o tempo todo. Então é lendo a palavra, falando a respeito da palavra, que nós temos essa intimidade com Deus. Por isso, quando o título da mensagem hoje é Priorize a Intimidade, é priorize o relacionamento com a palavra, não só o seu momento de leitura da palavra, mas fale da palavra dentro do seu lar, na sua casa, para os seus filhos, para que a palavra, que é o próprio Senhor, esteja entre vós. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Nada é mais importante na vida de um cristão que manter a chama acesa. As demais coisas são acrescentadas. Durante a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, Maria se derrama aos pés do Senhor. Ela faz isso porque quer de fato viver em intimidade com Ele e aproveitar a oportunidade. Marta, porém, está preocupada com os afazeres domésticos. Ao longo da minha vida pastoral, atendo e aconselho casais. São bons cônjuges, zelosos com a casa e educação dos filhos, mas o mais importante eles não têm: intimidade. O problema não é dinheiro ou filhos, é a ausência de intimidade. A falta de intimidade faz uma família se romper. Dias antes de escrever este texto, ouvi da minha filha Isabela que ela aprendeu a ter fé comigo. Sabe, isso não foi do dia para a noite, mas uma construção de vida. Eu exerço minha fé em comunhão com a Isabela. Muitos casais, pais, filhos e irmãos, apesar de viverem sob o mesmo teto, se tornam completos estranhos uns em relação aos outros. Esse distanciamento geralmente é atribuído à vida agitada entre trabalho, escola,
e demais compromissos. E assim, cada um passa o dia em um local diferente. Quando vêm para casa, estão todos cansados. Isso, porém, não pode ser desculpa para negligenciar um tempo de qualidade e intimidade com a família e com o Senhor. Edifique o seu lar reservando um tempo de qualidade juntos e, com isso, traga a presença do Senhor para o seu lar. Faça hoje uma surpresa. Invista tempo de qualidade com a sua família. Você verá como isso irá se refletir no seu relacionamento. Priorize a intimidade. A frase de hoje é: a renovação que você quer está na mudança de vida que você precisa. Lendo mais uma vez essa frase, a renovação que você quer está na mudança de vida que você precisa. Então, qual a mudança que você precisa fazer dentro do seu lar? Qual a mudança que você precisa fazer em relação à forma como você lida com o dia a dia, os desafios do dia a dia? Isso tem servido como motivo para você não estar reunido com a sua família? Muitas pessoas perderam a experiência da mesa. A experiência da mesa consiste em ter pelo menos uma refeição no dia, onde todas as pessoas se alimentam juntas, onde seja um café, seja um almoço, um jantar, mas uma refeição em que as pessoas se reúnam em família, porque esse tempo de mesa é o que traz união, harmonia. Tem algumas pessoas que até têm o tempo de mesa, mas elas colocam uma televisão na frente e elas ligam a televisão e ficam todos atentos ao que está passando na televisão e não tem um tempo de qualidade entre si como família. E depois esperam até que chegue o Natal para que venham ter um tempo em família, e muitas vezes as pessoas nem se conhecem, nem sabem direito quais são as ansiedades, as preocupações das pessoas dentro da própria casa, porque não aproveitam o tempo da experiência da mesa para compartilharem a vida dentro da família. Então, que você hoje pense em priorizar intimidade, não só a intimidade com Deus. A mensagem de hoje aqui, ela quando fala aqui sobre priorize a intimidade, ela traz um texto em que Deus disse para o povo: tomem essas palavras e coloquem no coração e ensinem os filhos com persistência a respeito delas. Converse sobre essas palavras. Quando vocês estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando forem se deitar e quando forem se levantar. Você que é pai, você que é mãe, que de repente leva os seus filhos para a escola, você pode aproveitar esse tempo, quando está pelo caminho, ele recordar as histórias da Bíblia, falando a respeito de palavras que trazem fé para o seu filho, para a sua filha, enquanto você leva para a escola. Aproveite esse tempo. Pelo caminho, você pode levar a palavra de Deus para os seus filhos. Você que é marido, você que é esposa, quando você está no carro, indo cedo para o trabalho, vocês podem ter esse tempo de oração dentro do carro. Vocês podem ter esse tempo de comunhão, aproveitando cada segundo para manter a comunhão com Deus e a comunhão entre família. Então, que hoje você possa priorizar a intimidade com Deus e a intimidade dentro da família. A intimidade com Deus e motivando, incentivando os filhos também para que tenham o seu tempo de oração com Deus. Como nós vimos aqui, o pastor Júnior Rostirola compartilhou que a filha dele, Isabela, disse: eu aprendi a ter fé com você. Ou seja, ela aprendeu a ter fé porque o pai dela
fez essa construção. Como ele disse aqui, isso não foi resultado do dia para a noite. Foi uma construção. Construa um caminho para que a palavra de Deus seja falada entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos. E tem um detalhe aqui. Tem aquela reunião para aqueles que têm mais de um filho, que é com todos. E tem também aquela reunião que o pai tem com o filho, com cada filho, falando a respeito da palavra de Deus, e que a mãe tem também com cada filho. Porque os filhos dependem da experiência de ter essa passagem, essa ligação da palavra de Deus, da parte do pai e da parte da mãe. Talvez você seja só, de repente você é pai solo, de repente você é mãe solo. Mas aquilo que está no seu alcance, faça o máximo que você puder para comunicar a palavra de Deus para o seu filho e para a sua filha. Você pode pensar assim, mas eu estou solo. Faça o melhor que você pode. Faça o máximo que você pode. Leve o seu filho, leve a sua filha para a escola bíblica. Lá, o seu filho e a sua filha vão ter acesso a um espaço de comunhão com pessoas, educadores que ensinam a palavra de Deus e relacionamento com outras crianças, com outros adolescentes que estão ali crescendo e aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Procure ambientes em que você possa incentivar os seus filhos para que possam ter essa comunhão e essa intimidade com a palavra. Essa intimidade com a palavra traz a intimidade com Deus. Hoje é o dia 133 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 58 e a palavra-chave de hoje é família. Vamos fazer a leitura bíblica, que é o Salmo 58. O Salmo 58 nos fala sobre a justiça. Vamos ler aqui esse salmo. Verso 1. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? 2. Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. 3. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. 4. Estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda. 5. Que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. 6. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. 7. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. 8. Que se derretam como o caracol na lama. Que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. 9. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. 10. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. 11. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Esse Salmo 58 é uma oração que pede por um socorro intenso a Deus. O salmista olha em volta e ele vê a maldade se multiplicando. E ele vê os maus
cada vez mais fazendo mal. Então ele faz uma oração mostrando que ele tem certeza que os justos vão ser recompensados. Esse salmo nos traz uma reflexão de que muitas vezes você pode olhar à sua volta e pensar assim: tem muita injustiça no mundo, tem muita injustiça na terra, tem muitas autoridades se corrompendo, fazendo-se vendendo, fazendo mal ao invés de fazerem o que deviam fazer em benefício do povo. Mas o salmista diz: existe um tempo de justiça de Deus sobre todas essas pessoas. Quando o Senhor voltar e chegar o fim do mundo, para onde que essas pessoas irão? Será que essas pessoas que praticam o mal vão alcançar o reino dos céus? Porque existe um julgamento final. Existe o céu, existe o inferno. E quando o salmista aqui disse: o justo vai lavar os pés no sangue dos que praticam o mal, o que ele quis dizer é: os maus, eles vão perecer. A vida deles, a alma deles, vai ser entregue para debaixo da terra. Há um céu e há um inferno. Então, aqueles que escolhem o caminho da escuridão, o caminho da injustiça, o caminho da mentira, o caminho do engano, eles não herdam o reino dos céus. Mas aqueles que seguem nos caminhos do Senhor herdarão o seu reino. Há uma recompensa para aqueles que seguem na justiça e que decidem, que resolvem priorizar o reino de Deus. O Salmo 58 é um salmo que diz: não importa se as autoridades estão se corrompendo. Desde os tempos antigos, aqui o Salmo 58 foi escrito pelo rei Davi. Então, esse salmo fala de muitos anos atrás, desde que o mundo é mundo, existe injustiça. Mas se nós voltarmos um pouco mais na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que depois que ocorreu a queda no Jardim do Éden, logo na sequência, no capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel, que eram irmãos, nós vemos que Caim mata Abel. E a Bíblia fala que Deus cobrou o sangue de Abel de Caim. Deus disse: aonde está o seu irmão? E Caim disse assim: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus disse assim: eu vi quando você matou o seu irmão. O sangue do seu irmão clama debaixo da terra pela justiça. Então, há uma justiça de Deus. Você pode pensar assim: mas quem morreu nessa história do Caim e do Abel foi o Abel, que era o justo. Ele pode ter morrido, o sangue dele foi derramado nessa terra, mas a alma de Abel foi até Deus. A vida eterna Deus deu para Abel. Então, olhe pela justiça de Deus. Não perca o seu ânimo. Não perca a sua confiança em Deus. Só porque muitas autoridades se corrompem. O salmista aqui, ele denuncia. O Salmo 58 é uma denúncia. Ele denuncia. Existem muitas autoridades que se corrompem. Mas ele termina a denúncia dizendo que o justo lavará os pés no sangue do ímpio, ou seja, o ímpio descerá para o caminho que ele escolheu. E ele receberá a justiça de Deus. Essa é a mensagem do Salmo 58. Não fique triste porque você vê a autoridade se corrompendo ou quando você vê a injustiça no mundo. O mundo, Deus deu para as pessoas
o livre-arbítrio. As pessoas escolhem o caminho da justiça ou o caminho da injustiça e muitos seguem pelo caminho da injustiça. Mas não é porque alguns escolhem o caminho da injustiça que você tem que caminhar pelo caminho da injustiça. Deus tem a recompensa para aqueles que seguem no caminho da justiça. Priorize a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, guarde o seu lar, guarde a sua casa, guarde os seus filhos da corrupção, anuncie o reino de Deus para que eles persistam no caminho de Deus. Deus cuida daqueles que confiam nele. Mesmo no meio da injustiça, no meio da falsidade, de todo o mal que ocorre ao seu redor, quando você prioriza a intimidade com Deus, Deus traz o alimento, a provisão, aquilo que você precisa, porque Ele cuida daqueles que seguem a Ele e que priorizam o relacionamento com Ele. É Deus que cuida, é do alto que vem a provisão e o cuidado daqueles que confiam nele. E agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para ter o relacionamento com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Porque é aceitando a Jesus que você recebe o perdão dos seus pecados e, perdoado dos pecados, você pode acessar a Deus. Então, aceite a Jesus se você ainda não fez essa oração. Essa oração é a oração de confissão, em que você confessa que você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, que Ele lidere a sua vida. Você quer aceitá-lo como Salvador. Salvar do quê? Dos seus pecados. Então ele morreu na cruz e com a morte dele na cruz, ele trouxe a salvação dos nossos pecados. E quando você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos pecados, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, e você recebe o acesso ao Pai, recebe o acesso a Deus, passa a ser filho, passa a ser filha dele. Então, creia no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confesse fazendo essa oração agora. Faça essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus e diga agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja, uma célula de uma igreja, uma comunidade de fé que prega que somente Jesus salva, que somente Jesus é aquele que deu a vida por nós e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Participe dos estudos bíblicos, porque é conhecendo a palavra que você acessa a intimidade com Deus. Procure ler mais a palavra e caminhar nela. E participe das reuniões, dos cultos de oração. Na oração, você ganha força, amizade, relacionamento, intimidade com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Reserve um lugar na sua casa para que você ore todos os dias. Acorde, apresente toda a sua vida, a sua família em oração. Antes de dormir, também agradeça pelo dia e ore mais uma vez. E priorize a intimidade com Deus no seu dia a dia, nos seus negócios, no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, nas amizades. Tome todas as decisões amparada na palavra de Deus. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela tua palavra nesse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento para que possamos entregar toda a nossa vida ao Senhor. Que nós possamos entregar 100% da nossa vida ao Senhor. Que nós possamos entregar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo ao Senhor.
que nós possamos ter amor à sua palavra, para que possamos conhecer ao Senhor, que possamos ter o amor ao Senhor, que possamos receber esse amor que o Senhor coloca no nosso coração para amarmos ao Senhor em primeiro lugar, e que nós possamos ensinar os filhos, as filhas no teu reino, e que possamos também nos relacionamentos pautar os relacionamentos todos na tua direção, na tua palavra, na intimidade com o Senhor. Afasta de nós aqueles que se desviam para a injustiça. Lemos hoje o Salmo 58, que nos fala que existem pessoas que se desviam, que se entregam para a injustiça. Que eles não estejam à nossa mesa, que não estejam à nossa volta, que não estejam nos nossos relacionamentos, mas que estejam aqueles que são sinceros, verdadeiros, que são puros, retos, comprometidos com o teu reino. E que o Senhor nos mostre sempre o caminho da retidão, da correção. Nos traz a provisão, o pão nosso de cada dia, nos traz o trabalho, a sabedoria, a inteligência, o amor, a comunhão, as amizades, as relações, que tudo, os negócios, os serviços, aquilo que precisamos, que tudo seja direcionado e guiado pelo Senhor em nossa vida. Faz assim, derrama sobre nós saúde, derrama a saúde e a cura das enfermidades. Aqueles que têm algum parente, algum familiar que está preso, que o Senhor leve os mensageiros que anunciam a tua palavra para que essa pessoa saia de lá liberta do pecado e pronta para seguir uma nova vida, para a alegria desse teu filho e dessa tua filha, que seja assim, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, sempre e sempre, até a eternidade. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou o Filho e nos amou primeiro. Dê glória ao Filho, porque Ele deu a vida por nós, para termos o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo e termos a salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque é aquele que nos guia e que nos acompanha todos os dias nessa vida. Amém? E graças a Deus, amém.